21 jogadores foram escolhidos antes de Justin Jefferson no draft da NFL de 2020. Alguns anos depois, ele acabou assinando o maior contrato da história da liga para um jogador que não é quarterback. Mas hoje, a gente vai voltar no tempo para analisar o que aconteceu com cada um desses atletas que foram selecionados antes dele. Além disso, também vamos comparar o desempenho dos outros wide receivers dessa mesma classe de draft. Mas antes, precisamos falar da história de Justin Jefferson. A trajetória de Jefferson rumo ao estrelato começou em Destrehan, no estado da Louisiana, onde ele estudou na Destrehan High School. Mas o caminho até o sucesso esteve longe de ser fácil. Justin cresceu em uma família extremamente atlética. Seu pai, John Jefferson, jogou basquete universitário, enquanto seus dois irmãos mais velhos, Jordan Jefferson e Ricky Jefferson, tiveram carreiras de destaque na LSU Tigers Football. Por causa disso, Justin já sabia, desde cedo, o nível de dedicação necessário para alcançar o topo do futebol americano. O problema é que, no início do ensino médio, ele estava longe de ter o mesmo físico dos irmãos. Quando entrou na escola, Justin tinha apenas 1,70 e cerca de 56 quilos. Mesmo treinando com a ajuda dos irmãos, ele conseguiu apenas uma vaga no time júnior, atuando como safety no seu primeiro ano. Durante aquela temporada, ele ainda sofreu uma fratura no cotovelo enquanto participava de time de treino. 3 anos se passaram no ensino médio e Justin ainda não havia chegado nem perto do nível que seus irmãos haviam alcançado. Naquele momento, o sonho de chegar à NFL parecia cada vez mais distante. E embora ele começasse a duvidar se conseguiria realizar esses objetivos, sua família nunca perdeu a confiança nele. Depois de realizar exames nas placas de crescimento, os médicos avisaram Justin e seus familiares que ele estava prestes a passar por um grande estirão. E foi exatamente o que aconteceu. No seu ano júnior, Justin cresceu até cerca de 1,85 m e ganhou quase 18 quilos, o que finalmente lhe deu uma oportunidade de entrar no time principal da escola. Mesmo assim, a adaptação não foi fácil. Por causa do crescimento acelerado, seus joelhos frequentemente travavam e ele corria mancando em campo. Com apenas uma última off-season antes de tentar seguir os passos dos irmãos e conquistar uma vaga no futebol americano universitário de Divisão 1, Justin sabia que precisava mudar sua história e estava determinado a fazer isso acontecer. Ele começou a passar incontáveis horas treinando com seu irmão mais velho, Jordan Jefferson, aperfeiçoando suas rotas e estudando vídeos do YouTube de recebedores da NFL para entender melhor os detalhes da posição e incorporar novos movimentos ao seu corpo. Quando chegou a hora de disputar sua última temporada no ensino médio, todo esse trabalho finalmente começou a dar resultado. Seus joelhos já não travavam mais como antes, e Justin passou a se destacar como um playmaker extremamente perigoso. Naquela temporada, ele teve uma verdadeira explosão. Foram 44 recepções, 956 jardas e 9 touchdowns. Era apenas um pequeno vislumbre do que sua carreira ainda poderia se tornar. O problema é que, mesmo após um grande ano como sênior, Justin Jefferson ainda era considerado apenas um recruta de 2 estrelas, sem propostas relevantes. Muitos programas da Divisão 1 estavam receosos, porque fora de campo, ele ainda precisava concluir uma disciplina de verão para conseguir se formar. Em determinado momento, seu pai chegou até a sugerir que ele considerasse seguir pelo caminho da Divisão 2. Mas o sobrenome Jefferson ainda tinha muito peso em uma universidade específica, a Louisiana State University. Foi então que o técnico principal do Tigers, Ed Orgeron, deixou claro que havia uma bolsa de estudos esperando por ele quando estivesse pronto. Sabendo exatamente o que precisava fazer, Justin concluiu sua disciplina de verão e no outono de 2017 tornou-se o último jogador a receber bolsa naquela classe da universidade. A jornada até o futebol universitário não foi simples, mas Justin Jefferson finalmente estava onde sempre quis estar, seguindo os passos dos irmãos e vestindo a camisa do LSU Tigers Football. Na sua temporada de calor universitário, Justin Jefferson praticamente não teve espaço. Ele participou de apenas 2 jogos e registrou somente uma corrida para 4 jardas. Mas foi no seu segundo ano que tudo começou a mudar. Jefferson passou a chamar a atenção de todo o país e deixou claro que havia chegado para ficar. A conexão com o novo quarterback transferido Joe Burrow apareceu imediatamente. Naquela temporada, Jefferson liderou os LSU Tigers Football em recepções, jardas recebidas e touchdowns, terminando o ano com 44 recepções, 875 jardas e 6 touchdowns. E mesmo com esses números, aquilo ainda era apenas o começo. No seu terceiro ano, ele fez parte de um time que muitos consideram um dos maiores da história do futebol americano universitário. Muito disso se deveu ao ataque aéreo simplesmente devastador, comandado por Joe Burrow e com o duo de wide receivers que entrou para a história, Justin Jefferson e Ja'Marr Chase. Durante a temporada regular, a equipe passou praticamente sem dificuldades pelos adversários. Jefferson liderou todo o país com 111 recepções, terminou em segundo lugar em touchdowns recebidos, com 18, e em terceiro em jardas recebidas, somando 1.540. Nos playoffs do college football, suas atuações foram históricas. Na semifinal contra o Oklahoma Sooners Football, Jefferson fez um jogo absurdo, 14 recepções, 227 jardas e 4 touchdowns. Tudo isso ainda no primeiro tempo. Na final nacional contra o Clemson Tigers, ele novamente apareceu bem,
com 9 recepções para 106 jardas, ajudando na vitória dominante que garantiu o título nacional. Depois de uma temporada tão dominante, Jefferson sentiu que não tinha mais nada a provar no nível universitário. Assim, decidiu abrir mão do último ano de elegibilidade e declarou entrada no draft da NFL. Em apenas 3 anos, ele havia passado de um recruta pouco valorizado para uma provável escolha de primeira rodada. Mesmo assim, ainda existiam dúvidas sobre seu jogo. Muitos analistas apontavam que Jefferson vencia os defensive backs principalmente pela inteligência nas rotas e técnica refinada, e não necessariamente por velocidade ou força física. Por isso, alguns scouts questionavam se ele teria explosão suficiente para dominar na NFL. Essas críticas começaram a desaparecer quando ele correu as 40 jardas em 4,43 segundos no combine. Ainda assim, alguns especialistas continuavam incertos se ele conseguiria atuar pelo lado de fora do campo contra os melhores cornerbacks da liga e se realmente poderia se tornar um wide receiver número 1. Agora, vamos analisar os jogadores selecionados antes dele no draft de 2020. Vocês estão gostando do vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Apertando também o botão de hypar, que ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita também e me segue lá no Instagram, Breno Camisa, que eu tô postando várias atualizações, tanto desse canal quanto do canal de basquete. Então me segue lá e não perde os próximos episódios. Tamo junto, vamos continuar no vídeo. A primeira escolha do draft da NFL de 2020 foi Joe Burrow. Ele vinha de uma das temporadas mais impressionantes da história do futebol americano universitário, e considerando que o Cincinnati Bengals ainda tinha Andy Dalton como quarterback titular, a escolha parecia completamente lógica. Burrow não conseguiu ganhar o prêmio de Rookie of the Year porque sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, na semana 11 de sua temporada de estreia, o que encerrou seu ano prematuramente. Na temporada seguinte, os Bengals selecionaram Ja'Marr Chase no draft, reunindo novamente a dupla explosiva que havia brilhado na Louisiana State. De forma surpreendente, o Cincinnati chegou ao Super Bowl logo na segunda temporada de Burrow na liga. No entanto, a equipe acabou derrotada pelo Rams. Ainda assim, a escolha número 1 daquele draft se mostrou totalmente acertada, transformando o Bengals em um time competitivo e candidato constante aos playoffs. A segunda escolha do draft de 2020 foi outro prospecto que muitos consideravam praticamente impossível de dar errado: Chase Young, selecionado pelo Commanders. Na época, Young era visto como o próximo grande pass rusher dominante da liga. Sua temporada de estreia foi sólida. Como novato, ele registrou 7,5 sacks e forçou 4 fumbles. Esse desempenho foi suficiente para garantir o prêmio de calouro defensor do ano, fazendo parecer que o Washington havia acertado em cheio na escolha. No entanto, sua segunda temporada acabou sendo interrompida por uma grave lesão. Na semana 10, Young rompeu o ligamento cruzado anterior. Até aquele momento, ele havia conseguido apenas 1,5 sec naquele ano. A recuperação também afetou bastante sua continuidade em campo. Com a terceira escolha geral do draft 2020, o Detroit Lions selecionou Jeff Okudah. Na época, ele era amplamente considerado o melhor cornerback de toda a classe de draft e chegava à liga cercado de grandes expectativas. No entanto, sua passagem por Detroit acabou sendo bem abaixo do que se esperava. Okudah permaneceu apenas 3 temporadas com o Lions e posteriormente foi trocado para o Atlanta Falcons. Até aqui, ele ainda não conseguiu se firmar como cornerback de alto nível na NFL. Considerando o desempenho que apresentou até agora em sua carreira, muitos analistas enxergam essa escolha como um grande erro de draft. Com a quarta escolha geral do draft de 2020, o New York Giants decidiu reforçar uma posição que há anos era uma necessidade clara: a linha ofensiva. A equipe selecionou Andrew Thomas para assumir o papel de left tackle e proteger o lado cego do quarterback Daniel Jones. Thomas chegou à liga muito jovem, com apenas 21 anos, e enfrentou bastante dificuldade em sua temporada de novato. Naquele primeiro ano, ele permitiu 10 sacks, mostrando que ainda precisava de tempo para se adaptar ao nível da NFL. Mesmo assim, sua evolução foi constante. Em 2021, já apresentou sinais claros de melhora, e foi na temporada de 2022 que realmente deu salto de qualidade. Como recompensa pelo desempenho, ele assinou uma extensão de contrato de 5 anos para continuar defendendo o Giants. Buscando um novo quarterback para liderar a franquia, o Miami Dolphins escolheu Tua Tagovailoa com a 5ª escolha do draft da NFL. Na época, muitos analistas comparavam seu potencial na NFL ao de Drew Brees. Antes mesmo do draft, Tua já era um dos prospectos mais comentados do país. Em 2019, inclusive, ficou famosa a expressão "Tank for Tua", usada por torcedores que defendiam que seus times perdessem jogos para ter a chance de selecioná-lo. Ainda assim, após a temporada histórica de Joe Burrow, Tua acabou sendo ultrapassado e não foi a primeira escolha geral. Em sua temporada de novato, ele teve participação limitada. Ele foi titular em apenas 9 jogos, somando 1.814 jardas aéreas e 11 touchdowns. Os Dolphins fizeram grandes mudanças no ataque, contratando o técnico Mike McDaniel e adquirindo o explosivo wide receiver Tyreek Hill. Com Hill e Jalen Waddle formando um dos duos mais perigosos da liga, a pressão para que Tua produzisse aumentou bastante. Naquela temporada, ele lançou para 3.548 jardas e 25 touchdowns, mas conseguiu disputar apenas 13 jogos por causa de problemas com concussão. Até hoje, essa escolha ainda gera debates.
Muitos acreditam que Tua é um quarterback de alto nível, enquanto outros argumentam que boa parte do seu sucesso está ligado ao excelente sistema ofensivo e às armas ofensivas de elite ao seu redor. Com a sexta escolha do draft, o Los Angeles Chargers selecionou Justin Herbert. Comparado a Tua, Herbert sempre foi visto como um prospecto com teto ainda mais alto por causa de suas características físicas. Logo em sua temporada de estreia, Herbert impressionou. Ele lançou para 4.336 jardas, 31 touchdowns e apenas 10 interceptações. Esse número de touchdowns estabeleceu um novo recorde para quarterbacks novatos na liga, o que lhe garantiu o prêmio de NFL Offensive Rookie of the Year. Mesmo com números individuais muito fortes, os Chargers ainda não conseguiram transformar esse talento em grandes campanhas coletivas. Ainda assim, Herbert continua sendo amplamente considerado um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Com a sétima escolha do draft 2020, o Carolina Panthers selecionou o defensive tackle Derrick Brown. Seus números estatísticos podem não ser os mais chamativos quando comparados a outros defensores da liga, mas quem acompanha os jogos ou analisa o tape percebe o impacto que ele tem em campo. Na temporada de 2023, por exemplo, ele registrou 15 quarterbacks hits e 7 tackles para perda de jardas, mostrando novamente sua importância na defesa do Panthers. Com a oitava escolha do draft, o Arizona Cardinals selecionou Isaiah Simmons. Ele impressionava principalmente pelo físico e pela combinação rara de tamanho e velocidade. Com cerca de 1,93 m de altura e correndo tiro de 40 jardas em 4,39 segundos, Simmons era visto como um defensor extremamente versátil, capaz de atuar em várias posições do lado defensivo da bola. Apesar de todo esse potencial atlético, ele nunca conseguiu se firmar totalmente na equipe do Arizona. Após 3 temporadas sem atingir o nível esperado, os Cardinals decidiram negociá-lo com o New York Giants em troca de uma escolha de 7ª rodada do draft. Olhando em retrospecto, muitos acreditam que a Arizona poderia ter aproveitado essa posição para selecionar Justin Jefferson e dar mais uma arma ofensiva ao quarterback Kyle Murray. Logo depois, com a 9ª escolha, o Jacksonville Jaguars selecionou o cornerback C.J. Henderson. Assim como Simmons, Henderson chamou a atenção principalmente pelo seu atleticismo. Ele correu o tiro de 40 jardas em 4,39 segundos e registrou um salto vertical de 37,5 polegadas. Tudo isso com cerca de 1,85 m de altura. Mesmo com essas qualidades físicas, Henderson teve muitas dificuldades na cobertura desde sua temporada de novato. Ele acabou sendo visto como um dos grandes busts daquele top 10 do draft. Com a 10ª escolha do draft, o Cleveland Browns selecionou o offensive tackle Jedrick Wills Jr. Desde que chegou à liga, o Wills tem sido um jogador relativamente consistente. Ele não se tornou um atleta de elite na posição, mas também nunca foi um grande problema para sua equipe. Seu desempenho sólido fez com que Cleveland ativasse a opção de 5º ano do seu contrato de novato. Logo depois, com a 11ª escolha, o New York Jets selecionou o left tackle Mack Becton. Na época do draft, Becton chamava muita atenção pelo físico impressionante, combinado com grande capacidade atlética, o que fazia seu potencial parecer enorme. Sua temporada de novato foi promissora, dando sinais de que poderia se tornar um dos grandes tackles da liga. No entanto, a partir daí, sua carreira começou a ser prejudicada por lesões. Com a 12ª escolha do draft, o Las Vegas Raiders selecionou o wide receiver Henry Ruggs III, que acabou sendo o primeiro recebedor escolhido naquele draft. Na época, muitos analistas consideraram a escolha um pouco antecipada, algo que já era comum na história do Raiders, apostar em atletas extremamente rápidos. E nesse quesito, Ruggs realmente impressionava. Ele correu o tiro de 40 jardas em incríveis 4,27 segundos, uma velocidade que ajudou a colocá-lo no topo entre os recebedores da classe. Dentro de campo, porém, sua produção foi limitada. Em 19 jogos disputados pela equipe, Ruggs somou 50 recepções, 921 jardas e 4 touchdowns. A passagem dele pelo Raiders terminou de forma abrupta, após se envolver em um grave crime fora de campo, o que levou a franquia a liberá-lo do elenco. Com a 13ª escolha, o Tampa Bay Buccaneers selecionou o offensive tackle Tristan Wirfs. A equipe precisava reforçar a linha ofensiva para proteger seu novo quarterback Tom Brady. A escolha se mostrou perfeita. Wirfs rapidamente se tornou um dos melhores tackles da liga. Até agora, ele já foi selecionado 2 vezes para o time All-Pro e também conquistou um título do Super Bowl. Logo depois, com a 14ª escolha, o San Francisco 49ers selecionou o defensive lineman Javon Clown. Clown era visto como possível substituto de Buckner, mas a expectativa não se concretizou. Ele passou 4 temporadas em São Francisco sem atingir um nível esperado e acabou deixando a equipe para assinar com o New York Jets. Com a 15ª escolha, o Denver Broncos selecionou o wide receiver Jerry Jeudy, vindo de Alabama Crimson Tide. Ele foi o segundo recebedor da universidade escolhido naquele draft, logo após Henry Ruggs. No período universitário, Jeudy era considerado um dos melhores corredores de rotas entre os prospectos. Em sua temporada de novato, ele registrou 52 recepções para 856 jardas e 3 touchdowns, um começo sólido. No entanto, após uma queda de desempenho em 2023, os Broncos decidiram negociá-lo na off-season com o Cleveland Browns. O Atlanta Falcons selecionou A.J. Terrell. Terrell tem sido um bom jogador para o Falcons. Na temporada de 2021, ele permitiu um passer rating de apenas 47,5 para quarterbacks adversários, um número extremamente baixo. Desde então, sua produção caiu um pouco.
Alguns argumentam que isso acontece por causa da falta de pass rush consistente do time, o que naturalmente coloca mais pressão na secundária. Já o Dallas Cowboys escolheram CeeDee Lamb com a 17ª escolha geral do draft. Como rookie, Lamb registrou 74 recepções, 935 jardas. Foi uma boa primeira temporada, mas nada espetacular. Porém, ele evoluiu rapidamente. No segundo ano, teve 79 recepções, 1.102 jardas, 6 touchdowns. Esse desempenho lhe rendeu uma convocação para o Pro Bowl. O Miami Dolphins tinha outra escolha no draft e selecionou o offensive tackle Austin Jackson, com a 18ª escolha geral. A lógica era simples, proteger o quarterback do time, Tua Tagovailoa. Jackson começou como jogador apenas ok nas 2 primeiras temporadas. Hoje, com cerca de 25 anos, ele assinou uma extensão de 3 anos e 36 milhões de dólares. Logo depois, o Las Vegas Raiders selecionou o defensive back Damon Arnette, com a 19ª escolha. Essa escolha virou um grande fracasso. Arnette era considerado por muitos analistas apenas um prospecto de final de primeira rodada ou segunda rodada, mas os Raiders arriscaram. Ele jogou apenas 13 partidas antes de ser dispensado. Na sequência, o Jacksonville Jaguars selecionou o defensive end Clavon Chaisson com a 20ª escolha. Ele nunca correspondeu às expectativas, somou apenas 5 sacks em 4 temporadas. Hoje, ele está no Carolina Panthers. Outro exemplo em que Jefferson seria uma escolha muito mais valiosa. Então vem uma das decisões mais criticadas daquele draft. O Philadelphia Eagles selecionou o wide receiver Jalen Reagor, uma posição antes de Jefferson. A escolha não funcionou. Como rookie, Reagor teve apenas 396 jardas recebidas, o que acabariam sendo o maior número de jardas em uma temporada de toda a sua carreira. Ironicamente, ele acabou sendo trocado para o próprio time de Jefferson, o Minnesota Vikings, em 2022. Atualmente, ele está no Los Angeles Chargers. Esse é considerado um dos erros mais famosos de draft dos Eagles. Finalmente, o Minnesota Vikings selecionou Justin Jefferson. Curiosamente, essa escolha veio após a troca de Stephon Diggs para o Buffalo Bills. Jefferson teve um impacto imediato. Temporada de rookie, 88 recepções, 1.400 jardas, 7 touchdowns. Nesse processo, ele quebrou o recorde de jardas recebidas em uma temporada da franquia, superando o lendário Randy Moss. Em 2023, mesmo perdendo jogos por lesão, ele ainda teve uma média absurda de 107,4 jardas por jogo. Posteriormente, Jefferson assinou uma extensão de 4 anos e 140 milhões de dólares, que se tornou o maior contrato da história para um jogador que não é quarterback. E aí, analisando hoje, em qual posição Justin Jefferson deveria ter sido draftado? Comenta aqui embaixo, até o próximo vídeo, não se esqueça de deixar o like, tamo junto.